Olá, eu sou Ana Paula Borgonovo, sócia da EY Brasil, também líder de techs para o setor de saúde. Nós estamos aqui para mais um EY Brasil Podcast. Vamos falar sobre um assunto super interessante, que tem sido muito discutido, que são os programas de relacionamento e solução de controvérsias trazidos pela Receita Federal, né? A gente tem vários exemplos, a gente vai falar um pouquinho de MEP, APA, também a gente viu os novos programas Sintonia, Confia. E para falar desse tema tão importante, eu trouxe duas pessoas muito especiais para estarem hoje conosco aqui. Primeiramente, Alexandre Sandoval, prazer tê-lo aqui, você sabe que eu tenho uma admiração imensa por você. Para quem não conhece, Alexandre Sandoval é diretor de operações financeiras para a Latam da Novo Nordisk, também é diretor tributário da Câmara Comercial Brasil-Dinamarca. Ele tem mais de 15 anos de experiência no setor, com atuações na área de compliance, também na área de estratégia e políticas internacionais. Ana, Daniel, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria dizer que a admiração é mútua, Ana, não só por você, mas também para o Daniel. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder trocar figurinhas sobre esses temas. Hoje também tenho aqui o meu sócio, Daniel Biagioni, com mais de 20 anos de experiência na área de preços e transferências, tem diversas atuações em programas de solução de controvérsias, ele também fez alguns desenhos de políticas internacionais, projetos internacionais de reestruturação. Obrigada, Dani, pela sua presença. Obrigado, Ana. Obrigado, Alexandre. A gente vai ter uma conversa bacana aqui sobre o que tem acontecido, o que a gente tem visto aqui no cenário tributário brasileiro. Perfeito. Então, começando, eu queria te perguntar, Alexandre, que a gente percebe que a Receita Federal está passando por uma mudança muito importante na forma como ela trata os contribuintes, né? A gente percebe essa mudança de relacionamento. Então, até pela a própria criação de programas como Confia e Sintonia. E eu queria entender, do ponto de vista de uma multinacional, como que você enxerga essa evolução? Você percebe que realmente a gente está quebrando um paradigma, que realmente a gente está evoluindo para um modelo menos litigioso, né, e mais colaborativo? Como eu enxergo de uma maneira otimista e realista. Eu já explico melhor o que eu quero dizer com otimista e realista. Primeiro, que eu acho que quando a gente pega um pouco do histórico do movimento da Receita Federal, de a gente sair, como você falou muito bem, Ana, de um sistema mais reativo, litigioso, e tentar o desenvolvimento de um sistema mais colaborativo, eu vejo isso muito conectado com a entrada do Brasil na OCDE. E acho até interessante que eu, particularmente, quando eu procuro um pouco de notícias para ler, eu sempre vejo o pessoal falando da OCDE como um grupo de países ricos. Porque eu, pessoalmente, não concordo muito. Eu diria, talvez, que a OCDE é um grupo de países mais aptos ao livre comércio. E o Brasil vem tendo esse movimento de entrada na OCDE, começou ali mais ou menos em 2017, vem se intensificando bastante de 22 para cá. E dentro das exigências da OCDE, para você ser considerado um país de livre comércio ou apto ao livre comércio, tem várias sugestões que pegam desde coisas econômicas, vai desde macroeconomia até, obviamente, temas tributários. Nos temas tributários, a gente vê realmente uma recomendação muito forte da OCDE entre o diálogo entre o fisco e o contribuinte. Então, acho que nesse movimento o Brasil vem trabalhando para criar e aproveitar esse momento para criar essa relação mais estreita entre o contribuinte e o fisco. É lógico, quando eu falo que a gente vem do modelo reativo litigioso, acho que a maneira mais simples de explicar isso é que como que funciona no Brasil, talvez até hoje, ou funcionava. A gente ia lá, seja a pessoa física entregava a declaração de imposto de renda, ou as empresas entregavam as declarações de impostos dela. Se o fisco discordava, ia lá, autuava, e se você não concordava, você ia e recorria administrativamente ou judicialmente. Então, era algo muito impessoal e sem diálogo. Você mandava um papel, eles te mandavam uma multa se eles não concordassem, e aí você procurava o advogado. E na grande maioria das vezes, a multa. Na grande maioria das vezes, a multa. Então,
Então, era muito reativo o processo quando você percebe. Era algo um pouco assim, sem diálogo, muito impessoal. E é lógico que a gente entende, quando a gente está falando de interações com o governo, tem uma certa independência ou até uma certa impessoalidade mesmo que tem que ser respeitada, mas a gente entende também que tem vários contribuintes de boa fé, que cometem erros, como qualquer ser humano comete, e a gente acabava percebendo que eram poucas as brechas legislativas da gente chegar e falar, olha, desculpa, tô errado mesmo, tô aqui, quero ajustar, quero pagar, e então, enfim, era algo muito mais reativo mesmo, e às vezes a conversa já era quando você estava com uma multa na sua mão. E a gente percebe que não, que agora a Receita vem criando mecanismos para tentar estreitar o laço com o contribuinte, e eu acho que quando eu falo que eu sou otimista, mas realista, eu digo que eu sou otimista porque eu gosto muito do momento. Eu gosto muito do momento da Receita Federal realmente querer trazer os contribuintes mais para perto, querer dialogar com os contribuintes. Eu acho que esse definitivamente é o caminho certo. Mas eu acho que quando eu falo que eu também sou realista a respeito desse tema, é porque eu acho que vai muito como que vai ser o tratamento e como que vão ser levados esses diálogos. Por exemplo, querendo ou não, é uma espécie de negociação. Se você está ali negociando, se você tem que confiar na outra parte, às vezes até para expor sua vulnerabilidade, às vezes para até falar, olha, eu fiz isso aqui, mas não sei se dá certo. E aí a gente precisa ver também como que vai ser a reação do fisco em relação a isso. Se vai ser uma reação tipo, olha, entendo sua dificuldade, está aqui, vamos conversar, vamos ajustar de uma maneira amigável, ou se vai ser algo tipo assim, não, você errou, está aqui sua multa. E depois a gente vê. Mas passa a palavra, Daniel. Eu acho super interessante o que você falou, né? A gente estar participando desse momento é muito empolgante para nós tributaristas ver, a gente percebe uma evolução e uma mudança do nosso cenário tributário nacional. Então, pegando esse gancho, eu queria perguntar para o Daniel, já que você tem toda essa experiência de construção de projetos internacionais, você acha que, sob uma perspectiva internacional, o que a gente tem feito aqui no Brasil, o que o Alexandre comentou, está em linha com o que está acontecendo lá fora? A gente sabe também que tem algumas jurisdições que já têm esses projetos de compliance, esses programas muito mais evoluídos que o Brasil. A gente está na direção correta? Eu gostei bastante do que o Alexandre falou, do otimismo, mas também de sermos realistas, né? Porque eu acho que quando a gente fala dessa mudança de mindset, a gente tem que pensar nisso numa jornada, né? Porque se a gente pegar o histórico do relacionamento fisco-contribuinte no Brasil, ele é bom? Historicamente, ele não é bom. O contribuinte morre de medo da Receita Federal, e a Receita Federal tem aquela coisa de que o contribuinte está, de alguma forma, querendo lesar o erário. Boa fé, né? Exato. Dificilmente é uma discussão difícil para falar em boa fé versus má fé, né? Mas, assim, de maneira geral, o relacionamento, historicamente, nunca foi muito bom. Tem até uma pessoa do meu time, né, uma diretora do time de ETP, que ela fala que o relacionamento fisco e contribuinte aqui no Brasil é um relacionamento tóxico, né? E acho que faz muito sentido isso. Só que parece que isso está mudando. E acho que isso vem na esteira das discussões do Brasil adotar práticas internacionais, práticas alinhadas a diretrizes da OCDE, porque nesses modelos, né, nessas novas discussões que a gente vem tendo, dada tanta subjetividade, se a gente não tiver um bom relacionamento e um relacionamento de confiança entre as partes a gente fala Receita Federal, fisco e o contribuinte, a gente está fadado ao fracasso. Porque é aquela coisa, né, nessas discussões, nesses instrumentos que a gente tem, nesses modelos de preço de transferência, por exemplo, o papel ele aceita tudo. Então, no papel, eu posso colocar a minha história e posso colocar a história que eu quiser. Só que se do outro lado, a contraparte, aí, tanto a Receita Federal quanto o próprio contribuinte, se eles não estiverem dispostos a entender o que está acontecendo, a gente tem um problema. Mas se a gente pegar onde a gente estava no passado e onde a gente está hoje, mudou muito. Então, por exemplo, hoje você consegue marcar uma reunião, fazer um call, fazer uma videochamada, mandar e-mail para tirar dúvidas com o pessoal da COSIT lá em Brasília. Você consegue fazer isso hoje. Se a gente pensar isso alguns anos atrás, talvez seria um cenário utópico, né? Então, assim, isso mostra que a própria Receita Federal também tem o interesse de se aproximar do contribuinte e de construir essa relação de confiança, né? Até a gente está no momento de obrigações acessórias, né?
temos aí entrega de CDSF, eu percebo que essa comunicação, de às vezes dúvidas práticas mesmo, a gente tem um acesso muito maior à receita do que a gente tinha não tão longe, há 10 anos, até menos que isso, né? O próprio Alexandre aqui, acho que tem casos, tem experiência de discussões próprias com a Receita Federal, até pessoalmente lá em Brasília, né? Sim. E assim, num cenário bastante seguro, no sentido colaborativo em si, né? E não no sentido de você não se sentir pressionado ou acuado em levar uma discussão e depois você ser, entre aspas, penalizado por isso, né, Alexandre? Sim. Mas eu acho que o ponto todo passa muito por isso que você falou, Daniel. É uma relação de confiança que tem que ser estabelecida entre o fisco e o contribuinte. E o otimismo vem que a gente realmente vê, como a Ana também falou, a Receita Federal criando meios e mecanismos para que essa relação seja criada. Mas é lógico que a gente vem de um histórico, como você falou, e eu concordo um pouco, você falou que o seu time comenta. Tóxico. De um relacionamento tóxico. Então, a gente precisa entender que, talvez, olha, o contribuinte, de um modo geral, o contribuinte brasileiro, na média, não é o caso, obviamente, de todas as empresas, mas, na média, o contribuinte brasileiro ele tem receio da Receita Federal. Tem receio de ser penalizado, de não saber o que falar, ou como se dirigir à Receita Federal. Várias vezes prefere o silêncio, porque no silêncio ele talvez não seja incomodado. É o medo de demonstrar vulnerabilidade. Exato, né? Exato. Então, eu acho que como essa relação vai ser construída, eu acho que vai ser realmente o diferencial. Eu acho que o objetivo está claro. A gente quer que seja estabelecida uma relação de confiança entre o contribuinte e a Receita Federal. Acho que até o momento do país gostaria que fosse estabelecida essa confiança entre o governo e a Receita Federal. Agora, como que essa confiança vai ser estabelecida, que eu acho que é o grande porém ali. Como que a gente vai fazer essa gestão de mudança mesmo, esse change management mesmo, de chegar e falar, olha, a maneira como a Receita te tratava até o ano X era de tal maneira, a partir de agora é diferente. E, obviamente, que para isso a gente precisa ter resultados e exemplos concretos que deixem claro que o tratamento do fisco com o contribuinte, o tratamento do contribuinte com o fisco também mudou. Aproveitando essa discussão sobre o relacionamento e esses exemplos de que a gente vê essa proximidade, eu queria falar um pouquinho especificamente do procedimento amigável com a Receita Federal, né, o famoso MEP. Daniel, puxando mais o tema para preços de transferência mesmo, a gente sabe que o Brasil acabou de passar por uma grande mudança com relação a isso, para seguir as normas mais próximas ao padrão OCDE, com a Lei 14.596. Nesse contexto que a gente está agora, você acredita que o MEP é um instrumento que pode ajudar a evitar a dupla tributação? Como que você vê a aplicabilidade dele? Como eu comentei, né, nesse novo modelo de TP, a gente sai de um modelo muito objetivo, muito simplista, né, na verdade, que era um modelo de aplicação de fórmulas, basicamente, para um modelo voltado a estudos econômicos, a racional econômico de uma transação. E quando a gente fala nesse tipo de estudo hoje, quando a gente entrega esse documento para a Receita Federal, basicamente a gente está falando de um documento escrito, que você conta ali, que eu comentei anteriormente, você conta a sua história. Então, nesse documento, diferentemente do modelo anterior, que era um modelo matemático, que era 1 mais 1 igual a 2, nesse modelo não. Nesse modelo você conta a sua história, você explica o porquê você entende que as suas operações naquele ano elas seguiram preços de mercado. Só que, para isso, o fisco ele também tem que concordar com isso. Então, a gente sai de um modelo muito objetivo para um modelo subjetivo, mas que, apesar de ser subjetivo, e eu vejo muitas pessoas com medo desse modelo subjetivo, é um modelo que é aplicado no mundo todo. Então, ele não é uma novidade no mundo todo. Para a gente, ele é uma novidade. Eu vi muito no início desse processo, muitos contribuintes, muitos clientes assustadíssimos com esse modelo, né? Poxa, isso vai tornar minha vida um pesadelo. Eu sempre falei no sentido, poxa, calma, isso aqui já é aplicado no mundo inteiro há muitos anos. Na verdade, o Brasil está aplicando isso com 30 anos de atraso. O Brasil está aplicando isso com 30 anos de atraso. E na esteira dessas mudanças, a gente tem também esses instrumentos para resolução de controvérsias, entre eles o MEP. O que eu gosto de falar? O MEP não é uma coisa nova, apesar da gente começar a falar mais dele agora. O MEP, a primeira instrução normativa de MEP que a gente tem, ela é de 2016.
Depois ela foi revogada, foi publicada uma nova instrução normativa em 2017, totalmente alinhada com a ação 14 do BEPS, que é onde que a gente fala de resolução de controvérsias, e o Brasil adotou isso 100%. Então, teoricamente, desde 2017, mais ou menos, você consegue discutir MEP. Aqui no Brasil a gente tem um nome de procedimento amigável. O que é um MEP? De novo, ele é um instrumento para resolução de controvérsias quando a gente fala em casos de dupla tributação, mas ele tem uma limitação, que é quando o Brasil, envolvendo países que possuem tratado para se evitar a dupla tributação. Aí a gente tem um pequeno desafio, porque a rede de tratados do Brasil não é grande. A gente tem pouco mais de 35, acho que são um pouco mais de 35 acordos para se evitar dupla tributação, vários deles com países que a gente tem poucos negócios, então, mesmo falando desses 30 Estados e Unidos poucos... mesmo, né, Dani? Nós não temos. Mesmo falando, então, de tratados, sendo esses 30 e poucos que a gente está falando, vários eles não são muito relevantes. Então, o escopo do MEP no Brasil ele acaba diminuindo bastante. Só que esse instrumento, quando a gente olha na perspectiva internacional, ele é amplamente adotado. As estatísticas que a gente tem de MEP, isso são informações públicas que a gente consegue observar até no próprio site da OCDE, a quantidade de casos discutidos e resolvidos em países mais desenvolvidos e preço de transferência é enorme. Só que a gente precisa começar com esse processo, né? Eu acho que apesar da gente ter esse instrumento já, como eu disse, já há alguns anos, ele na prática ainda não está funcionando. A gente tem alguns desafios em termos de entendimento da própria Receita Federal sobre como que aplicar o MEP na prática. A gente sabe disso, a gente tem acho que até a própria Receita Federal recentemente falou que eles têm um inventário de aproximadamente 20 pedidos de MEP, só que eu acho que eles não têm até o momento nenhum caso concluído ou fechado, né, como a gente fala. Mas, de novo, acho que faz parte da jornada e eu espero que, com a adoção do princípio Arm's Length no Brasil, oficialmente desde 2024, agora o MEP deve se tornar um instrumento que funcione efetivamente. Que funcione, não só no papel, Exato. mas na prática, né? Quem sabe o Alexandre traz o nosso primeiro caso aqui no Brasil. Estamos tentando. Até em linha, Alexandre, escutando um pouco o Daniel, a gente entende que é um instrumento válido e é um instrumento importante. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, para ser viável e funcionar, implica a gente sentar com a empresa, efetivamente sentar com a Receita Federal e discutir o caso concreto, né? Então, você está abrindo seu coração para a Receita Federal. Exatamente. Eu queria entender se você já teve essa oportunidade dessa interação, se você passou, como foi. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência. Sim. A gente aplicou para o MEP. Então, estão na lista dos 20, ó. Não sei se a gente foi o primeiro ou não, talvez o Daniel saiba mais que eu. O que eu fiquei sabendo na época é que, para fins de preço de transferência, a Novo Honor disse que esse caso foi o primeiro. Legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. O que eu posso falar é que a gente percebeu muita abertura e nas discussões que a gente teve com a Receita, até em Brasília, eu acho que o Daniel citou isso no início do podcast, foram muito positivas. A gente realmente viu uma abertura no sentido de parceria e não no sentido de penalização da Receita Federal. Então, foi uma reunião muito produtiva, eu diria. O MEP é um procedimento, o MEPS e APA, de uma maneira geral, que eu, particularmente, eu sou muito favorável, eu sou muito fã mesmo, porque eu acho que é um ganha-ganha muito grande para o fisco e para o contribuinte. Para o fisco, você imagina, você chegar num cenário onde o Brasil está lá fazendo o orçamento do ano que vem e o ministro da Fazenda sobe, olha, dos 20 maiores contribuintes, eu sei que eu vou arrecadar tanto ano que vem. Olha a segurança orçamentária que isso não dá para o país. E você trabalhar realmente com um número concreto. Eu acho que, enfim, eu que também trabalho com finanças dentro da empresa, acho que raras vezes a gente tem tanta segurança de quanto de previsibilidade de receita, sabe? Então, a questão da previsibilidade de receita para o governo, de um modo geral, para a federação, de um modo geral, é algo que não pode ser subestimado. Então, tem um ganho claro ali para o governo também fazendo isso, a segurança de receita e a previsibilidade dessa receita. E para o lado do contribuinte, eu acho que traz muita segurança jurídica. Porque você sabe que, seja no Brasil ou seja no outro país que você opera, no outro país onde esteja a sua matriz ou você tem outras partes correlacionadas, a partir do momento que você tem esse acordo
entre as partes, eu sei, e o Daniel talvez até pode explicar melhor, mas a gente pode ter o MEP bilateral ou unilateral, mas principalmente no caso bilateral, que envolve as duas partes, ou os dois entes federados participantes, seja o Brasil e seja qual que seja o outro estado, como contribuinte, você tem uma segurança muito grande de você saber quanto você paga para cada um. E que você não é penalizado. E que você não é penalizado e que não vai gerar litígio para você. Porque eu acho que o grande desafio de uma empresa multinacional operando, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, é saber quanto de imposto é o correto de eu pagar em cada país que eu opero. E a realidade é que o imposto correto é proporcional ao valor e ao risco que você está gerando em cada um desses países que você opera. Então, eu acho que, para o contribuinte, é também algo muito, muito positivo, no sentido de você saber, olha, eu sei que entre esse país e entre esse país, eles sentaram na mesa, acordaram, não tem discussão, eu tenho total segurança jurídica, eu pago isso aqui, pago aquilo ali, e está tudo certo. Mas pensando um pouquinho aqui na prática, né? Porque a gente sabe que, historicamente, como a gente comentou, anos de discussões tributárias em CARF, judicial, a gente percebe que, para ter esse diálogo, essa lógica do diálogo com as autoridades competentes, é uma mudança estrutural, significativa, né? E, obviamente, você já deve ter avaliado essa questão de, nesse diálogo totalmente aberto com a Receita Federal, você acha que existe ainda um risco de criar um problema fiscal para a companhia? Afinal de contas, você está abrindo as suas informações, né? Eu vejo de forma positiva, como você bem colocou também, mas você sente que a gente tem um risco com relação a isso? Olha, eu acho que aí vai muito da realidade de cada contribuinte. Eu, obviamente, não posso falar por todos. Eu acho que empresas que têm uma governança tributária sólida não deveriam ter esse receio. Obviamente, partindo do pressuposto que a Receita Federal também vai ter um tratamento justo com esse contribuinte que se expõe amigavelmente à Receita Federal buscando um acordo. Então, eu acho que é muito caso a caso e é muito da governança tributária de cada contribuinte. No nosso caso, obviamente, a gente tem uma governança tributária que a gente considera sólida e, por isso, a gente se sentiu confortável e sentar com o fisco e abrir, como o Daniel mesmo falou, e realmente é uma conversa que você abre dados de negócio e abre dados né? Estratégia. Você está compartilhando ali. É uma discussão que vai muito além do tributário, não é simplesmente uma discussão de tributário, é uma discussão que vai muito além do tributário, e você discute economia, estratégia, margens, então, enfim, é uma discussão muito, muito de negócio mesmo. Então, acho que tudo vai depender da governança tributária do contribuinte. Mas eu acho que empresas com uma governança tributária sólida e justa, realmente eu não vejo razão para temer. É claro que a gente ainda está, como o Daniel falou, é uma legislação relativamente recente. O Brasil tem alguns casos de pessoas que aplicaram, acho que não tem nenhum concluído ainda, né? Pelo que a gente... Notícias, teve informação, não teve caso concluído. Não tem nenhum concluído ainda. Então, a gente ainda está, o mercado, ainda está esperando para ver qual que é a reação da Receita Federal em relação a esses contribuintes que, digamos assim, foram os primeiros a dar a cara a tapa ali e falar, eu vou fazer isso. No nosso caso, foi muito também, posso compartilhar com vocês, foi muito um processo que, como multinacional, a gente faz em vários países. Então, em vários países, a gente já tem esse tipo de acordo, então, por isso a gente sentiu, até pela relevância do Brasil dentro do mercado que a gente opera, a gente se sentiu confortável de chegar e falar, olha, a gente entende que o relacionamento é novo, mas a gente entende que a gente também tem uma governança tributária sólida para ir lá e discutir sem nenhum medo ou receio de alguma penalidade. E acho que um fato que é interessante, que pelo menos internamente para a gente contribuir muito, a gente também foi a primeira empresa a fazer esse tipo de acordo na Índia e na China, onde na época também tinha o mesmo receio. Então, enfim, a gente acho que vai muito da confiança do contribuinte na sua própria governança tributária. Esses países são países que naquele momento também tinham pouca experiência com esse instrumento. Exato. Então, viver um momento Brasil, até queria aproveitar o comentário do Alexandre para dar o gancho no que você ia comentar e
pedindo mais uma informação aqui para você, Daniel. Eu acho isso incrível. Em 25 anos de experiência tributária, eu não achei que a gente ia chegar. Eu ia, antes de me aposentar, passar por esse momento e ver tudo isso acontecer. A sua aposentadoria está longe, né, Daniel? Tá bem longe. E percebendo essa experiência que o Alexandre trouxe, e você trazer o comentário da Índia, a gente sabe que em alguns momentos, até na própria reforma tributária, a gente viu acontecer na Índia, agora a gente está vivendo isso também aqui no Brasil. E que você comentou também que esse processo é muito comum no exterior, né? Então, a gente já vê isso acontecendo há mais de 30 anos. Compartilha esse paralelo do exterior com o nosso momento agora, traz alguns cases, como o Alexandre trouxe, porque eu acho que vai ser interessante para o pessoal. Ainda falando sobre MEP, quando a gente pega algumas estatísticas, isso já há vários anos. Por exemplo, a gente pega Estados Unidos, pega Alemanha, Bélgica, a gente tem países que têm média de resolução de casos de mais de um caso por dia. Então, a gente fala aqui que a gente tem 20 casos em inventário e nenhum concluído, e existe um tempo esperado da OCDE para que esses casos sejam resolvidos. Acho que a gente espera que um dia a gente vai chegar nesse dado esperado, mas nesses países mais desenvolvidos, mais maduros, com esse tipo de instrumento, a gente tem média de mais de um caso resolvido. Então, a gente não está nem falando de casos que foram aplicados, casos resolvidos. E aí, como o Alexandre comentou, nesse instrumento do MEP, a gente tem a opção ou a possibilidade, né, de resolução na fase unilateral, que é quando, por exemplo, o Alexandre vai até a Receita Federal, explica o caso dele, da dupla tributação que ele está envolvido, e a Receita Federal, ela por si só resolve o caso. Só que a gente também tem a opção da fase bilateral, que é quando a Receita Federal ela fala o seguinte, olha, espera aí que eu vou precisar entrar em contato com o fisco da contraparte lá de fora para entender o que houve. Por quê? No final do dia, o MEP ele está tentando resolver um problema de diferença de entendimento entre as partes. Então, uma parte fala, olha, Brasil, eu quero ficar com... Vamos imaginar que a gente tem uma pizza, né? Uma pizza de 8 pedaços. E o Brasil fala assim, não, dessa pizza de 8 pedaços, eu quero ficar com 4 pedaços. E o exterior fala, não, o Brasil tinha que ficar com 2 pedaços. E aí você paga o seu imposto em cima dos 4 pedaços aqui no Brasil, e o exterior fala, não, você pagou mais lá, o imposto, na verdade, deveria ser pago aqui. Eu vou te tributar aqui. Aí você fala, peraí, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, eu sou penalizado? Não faz sentido. Por isso que o MEP existe. Então, na perspectiva internacional, ele tem sido cada vez mais adotado no último ano. Eu não tenho aqui os números de cabeça, mas as estatísticas são assustadoras em termos de casos resolvidos dos Estados Unidos. Mas a gente também tem algumas coisas que levam a favor também desses países, que é a estrutura do fisco local atendendo esse tipo de discussão. A gente ainda não tem isso aqui no Brasil. Isso também é algo que precisa ser construído, precisa ser desenvolvido para, lá na frente, a gente chegar nesse nível de maturidade que a gente tem no exterior. Nossa, ouvindo aqui a experiência do Alexandre, que já participou desse processo, né, de MEP em outros países, né, junto com a Novo Nordisk, e essas estatísticas, a conclusão que eu chego aqui é que a gente tem um instrumento muito bom para ser aplicado, pensando nas soluções. E é importante, quando a gente fala desse instrumento, quando a gente pegar na própria instituição normativa, ela é praticamente um copy-paste do que a gente tem nas diretrizes de MEP dentro da ação 14 do BEPS. Então, o Brasil ele adotou as best practices que a gente fala em termos de MEP no Brasil. Então, o nosso modelo está pronto, ele está desenhado, a gente só precisa colocar ele em prática. Em tese, deveria até ser mais fácil, né? Porque a gente tem o feedback de vários outros cases que funcionaram e continuam funcionando muito bem. Eu acho que, para a gente, talvez só falte a maturidade mesmo para a gente chegar lá. Eu acho que isso é uma jornada, né? A gente pode... A palavra da moda é jornada, mas eu acho que esse é um caso realmente que é uma jornada, porque a gente sai de uma relação desgastada, fisco-contribuinte, para um modelo que você vai até o fisco para buscar resolver um caso. E, de novo, a gente volta a falar da confiança, da necessidade de confiança entre as partes. Acredito que com as alterações que a gente tem tido nas nossas normas tributárias, a mudança de mindset, principalmente dos times envolvidos nessas discussões, cito aqui claramente o time da COSIT, os times da DEMAC, então eu acho que a gente está num caminho de mudança. Agora vamos ver quanto tempo isso vai levar para a gente chegar, né, nesse nível, como eu comentei, de maturidade que a gente tem lá fora já há algum tempo. Ótimo. E continuando falando dos instrumentos, né, eu acho que além do MEP, a gente também tem
o APA. E aí, Daniel, eu queria que você contasse para a gente, explicasse para quem está nos ouvindo um pouquinho mais sobre o APA. Legal. O APA é um instrumento também que vem nessa esteira dessa mudança da aplicação do princípio Arm's Length aqui no Brasil. Primeiramente, o APA ele já é importante. A gente ainda não tem uma instrução normativa que regulamenta o APA no Brasil, mas a gente já tem ele contido na lei que trata de preço de transferência. Sim. Então, hoje o APA já é previsto em lei. A gente já tem previsibilidade dele em lei. O que é o APA, então? Ele diferentemente do MEP, ele não busca você resolver casos de dupla tributação, normalmente que já ocorreram, e você não precisa ter também tratados entre os para se evitar a dupla tributação entre os países para poder discutir um caso de APA. O APA, o próprio nome já fala, é um acordo de precificação antecipada. Então, você vai até o fisco, você traz os seus argumentos e você chega a um acordo com o fisco, por exemplo, para uma precificação de uma transação, e você tem segurança jurídica por pelo menos 4 anos. E se você não tem mudança nos seus fatos, você consegue renovar esse instrumento por mais 2 anos, ou seja, você tem 6 anos de segurança. Então, nesse período, você tá salvaguardado, vamos dizer assim, e o fisco também. Porque o fisco sabe, como o Alexandre comentou, em termos de previsibilidade, o que ele vai ter em termos de arrecadação, e você também está seguro que aquilo que você está fazendo está certo. Um ponto importante, a gente ouve muito falar que a APA é um instrumento voltado apenas a transações complexas. Por quê? Hoje, o conceito que se tem é que a Receita Federal ela deve buscar e deve focar em operações mais complexas, porque aquelas transações mais complexas, por exemplo, transações com intangíveis, Era a minha pergunta. São as transações que vão gerar maior risco tributário. Só que o APA, quando a gente vê na prática, ele não é aplicável só a operações mais complexas. Eu tenho até um caso de um cliente que a gente participou e participa, onde o APA foi no sentido de se discutir quais eram as empresas comparáveis que eu deveria ter no meu estudo de preço de transferência para uma determinada transação. Isso, que, apesar de ser um caso que normalmente é discutido em fiscalizações, não é um caso complexo. A gente está falando de uma operação de distribuição. No caso, a gente só teve vamos dizer assim, um de-acordo do fisco falando assim, olha, eu concordo com essas comparáveis, você pode utilizar no seu estudo de preço de transferência e a gente não vai te questionar. Isso não é uma transação complexa. Então, eu vejo só queria talvez desmistificar esse assunto, porque a gente vê muita gente falando, não, o APA só se aplica para transações complexas. Não é verdade. E não é assim que funciona no mundo todo. Claro, o objetivo, como ele foi definido e construído, foi para isso. Para você levar uma transação para o físico que você tem dúvida, ou você quer discutir, por exemplo, o modelo de Profit Split, né, onde modelo de Profit Split, você tem a oportunidade de definir como você vai dividir o seu lucro entre as partes, né? Claro, se você vai construir o seu modelo, você vai definir o seu modelo, você coloca as premissas do seu modelo. E esse é um modelo clássico, por exemplo, que os bancos discutem APAs fora do Brasil. Isso é super comum. E até já também tratando nessa esteira, e aí acho que como o próprio Alexandre comentou, isso aqui é muito de cultura de grupo. Então, grupos multinacionais, certos grupos multinacionais já têm a cultura de discutir APAs ou MAPs em determinadas jurisdições, ele aplica esses modelos para várias jurisdições. A indústria farmacêutica tem bastante experiência em utilização de APAs no mundo. Bancos, né, o setor financeiro usa bastante, principalmente por modelos de Profit Split. Então, diferentemente do MEP, que tem algumas restrições, principalmente por conta da questão de rede de tratados, o APA ele acaba possibilitando um escopo maior e os contribuintes podem ter mais possibilidade de adoção. Eu acho que até o mito quão complexo pode ser um APA e linkar as operações. Você comentou dos intangíveis. É interessante porque a gente não tinha dentro de preço de transferência os intangíveis até a mudança dos padrões da OCDE, né? Então, eu acho que acabou se linkando muito essa questão de intangível. Agora a gente tem uma solução, a gente tem aí um APA, mas não necessariamente seja isso. Eu acho super importante trazer esse... Eu acho que a maneira que eu gosto de pensar, né, para diferenciar, o APA é você sendo proativo. Você discutindo uma situação que não necessariamente já ocorreu. Enquanto o MAP já é um pouco mais reativo. Exato. É você discutindo uma situação que ocorreu e já gerou a bitributação. Então, o MAP você está discutindo um problema concreto que já ocorreu. Enquanto o APA é uma situação que potencialmente pode gerar uma divergência
E aí você busca solução para essa divergência antes mesmo que ela aconteça. E já nessa linha, né, além de se tornar previsível, segurança jurídica, que eu acho que é um ponto super importante quando a gente fala de cenário Brasil, que outras vantagens você vê para uma multinacional trazer o API? Talvez política de preços, o que você vê além disso, além da previsão, né? Sim. Eu acho que tem várias coisas que o Daniel falou, um pouco de políticas globais que são definidas. Eu acho que, então, tem toda aquela parte que a gente falou de mitigação de risco e tudo, mas eu acho que quando você sabe mais ou menos quanto de imposto você vai pagar, você tem uma segurança da sua margem. Eu acho que isso é algo que é muito importante, sabe? E aí a gente não está falando nem da margem local, a gente está falando até da margem global, dependendo do caso, ou da contraparte lá, ou da matriz fora, em relação à operação no Brasil. Então, acho que a grande vantagem, além de toda a discussão, judicialização e tudo, é realmente a gente ter uma segurança de margem. Porque a gente sabe que, enfim, eu acho que tem melhorado substancialmente nos últimos anos, mas ainda tem aquele ditado no mercado que no Brasil até o passado é incerto. Então, eu acho que tem aquela discussão ainda, você fechou o ano aqui, está aqui sua margem consolidada. Aí pode ser que daqui a 2, 3 anos o contribuinte receba uma multa, uma fiscalização da Receita Federal, que quando você vai ver o resultado daquele ano, talvez não valeu tanta pena quanto o resultado que está ali no balanço ou o resultado financeiro final. Então, acho que essa segurança de margem que traz para o contribuinte, de saber, olha, essa minha margem aqui é muito improvável que daqui a 2, 3 anos ela mude, pode ser um deal breaker de negócio. E aí a gente sabe que tem setores e setores. Tem setores que operam com margem muito alta e tem setores que operam com margem muito baixa. Então, eu acho que para essas pessoas, principalmente as que trabalham com a margem um pouco mais apertada, você tem um pouco da segurança que a margem que você está trabalhando ali é uma margem que provavelmente vai se materializar no futuro ainda, ela vai ser sólida no futuro e que ela não vai mudar, ela pode ser até um deal breaker da continuidade de certos negócios. E você acha, Alexandre, que para o Brasil, né, o APA ele vai funcionar? Você acredita nisso? E levando também em consideração a tua experiência, porque a gente sabe que APA é comum, em especial no setor farmacêutico, isso é diário globalmente. Mas para o nosso cenário aqui, você acha que vai funcionar? Gosto de pensar que sim. Eu acho que é um pouco do que eu falei no começo. Eu estou bastante otimista com os mecanismos, com as previsões legislativas, com todo o caminho que o Brasil já andou desde a entrada da OCDE. Então, eu gosto de pensar que sim, eu acho que vai funcionar, até porque, como eu falei, não é um ganho para o contribuinte, não é um ganho para o fisco, é um ganho para ambas as partes. Sem dúvida. Então, acho que quando você tem um ganha-ganha, a chance ou o ímpeto de fazer aquilo funcionar é muito maior. Então, eu gosto de pensar que sim, mas eu entro um pouco no ponto do que o Daniel estava falando. Apesar do brilhante trabalho que a Receita Federal tem feito nessa evolução legislativa, a gente também sabe que acaba conflitando com as outras prioridades e com outras agendas do país. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente vem discutindo uma reforma tributária. Eu gosto de falar que a reforma tributária começou lá quando o Brasil entrou na OCDE, tá? Para mim, não tem muita gente que fala isso, não, mas para mim a reforma começou lá quando a gente entrou na OCDE e teve as mudanças de tributação internacional. Mas a gente vê um pouco de os recursos do fisco muito focados na reforma, o que é natural, o que é totalmente natural. Então, eu acho que para a gente caminhar talvez um passo mais largo ou mais rápido, a agenda do país também tem que colaborar, e aí eu estou falando até da agenda legislativa mesmo, tem que colaborar no sentido de que os recursos disponíveis, também da parte da Receita, sejam disponíveis também para atender as demandas de APA e de MAP. Eu queria aproveitar, até em linha com esse comentário do Alexandre, Daniel, você que está no dia a dia com os clientes discutindo a possibilidade de aplicabilidade do APA, o que você vê, além do que o Alexandre comentou, que é importante que aconteça, né, no nosso cenário, para que
deu start no EPA e também qual que é a expectativa de regulamentação, que a gente sabe que, como você falou no comecinho, né? Tá na legislação, mas a gente precisa de uma instrução normativa, a gente precisa ir além nessa regulamentação. Né? Hoje a gente tem, como eu mencionei, a gente tem o EPA previsto na lei, mas a gente não tem regulamentação. Havia uma expectativa que essa regulamentação fosse publicada no começo do ano passado, já que em 2024 a gente teve uma consulta pública da instrução normativa do EPA no Brasil. Então, a gente já tem um draft da norma. Inclusive, a gente já consegue ter um bom feeling de como a Receita Federal ela enxerga o tema. Inclusive, ela incluiu, né, nesse draft, ela incluiu uma limitação, que só clientes que estivessem no Confia poderiam iniciar discussão de APA. A gente não sabe se essa limitação vai ficar na versão final da norma, provavelmente sim. Então, a gente vai ter um número menor de contribuintes com acesso ao APA nos primeiros anos, né? Porque o Confia ele foi lançado inicialmente um programa piloto, se não me engano, com 20 contribuintes, e depois ele teve um novo edital onde mais 40 contribuintes entraram. Então, hoje a gente tem uma lista aí de 60 contribuintes que estão no programa, e potencialmente seriam eles que estariam habilitados a discutir APAs. Então, hoje a gente tem a expectativa da norma. Acho que a demora da norma ocorreu principalmente por conta de uma questão de uma greve que teve na Receita Federal no último ano. Então, isso atrasou bastante os planos da própria Receita Federal, mas a gente tem expectativa que saia ainda esse ano. Mas, de qualquer forma, a gente já tem visto um movimento no mercado de várias empresas começando a querer discutir o caso e querer estar nessa primeira esteira dos primeiros contribuintes a ingressarem com pedidos de APA, justamente por terem uma cultura interna, uma cultura global de ter esse tipo de discussão. Então, a gente, por exemplo, já tem casos em que a gente discutiu com a própria Receita Federal, inicialmente, se o caso que a gente tem com determinado cliente, se ele seria um potencial caso para APA ou não. E a Receita Federal foi bem claro, acho que sim, esse é um bom caso. Então, até mesmo antes da publicação da instrução normativa, já é possível você levar seu caso para a Receita Federal e ter uma reunião inicial para tentar ter um primeiro feeling da própria Receita para saber se seu caso é um caso potencial a ser usado. E aí um outro aspecto que acho que esse é crítico, né, para toda a discussão a gente sabe, e como eu comentei, o modelo sob a ótica internacional ele tem funcionado porque tem bastante estrutura internacional. Por exemplo, o fisco americano ele tem uma equipe de mais de 100 pessoas só focada em APAs. Aqui na Receita Federal, a gente tem um time ali, que hoje, o time da COSIT, né, o time que foi envolvido nas discussões da mudança do modelo de preço de transferência, que eles ajudaram a preparar até mesmo o draft da norma. É um grupo pequeno ali, talvez sejam por volta de 10 pessoas. E hoje, o que tem se discutido no âmbito de Receita Federal é que talvez quem fique como responsável pelos APAs unilaterais, que talvez sejam a maioria dos APAs que a gente vai ter no futuro, sejam as DMACs. Então é um tema que sai do guarda-chuva da COSIT lá em Brasília, talvez a COSIT fique com uma parcela desses APAs, talvez os APAs bilaterais, e os APAs unilaterais fiquem sob o guarda-chuva das DMACs. Esse tópico em especial, Daniel, eu queria ouvir a perspectiva do Alexandre, porque a gente sabe que no mercado tem-se uma grande discussão de qual a área da Receita Federal vai ser a responsável pelo EPI. E a gente sabe que é um momento em que várias informações sensíveis vão estar expostas, né? Então, a gente pensa, bem, quem me fiscaliza vai ter as informações das minhas fragilidades. Será que isso faz sentido? Como que vocês, pensando do ponto de vista do contribuinte, Alexandre, têm visto isso? Bom, acho que passa muito até, o Daniel acabou de falar um pouquinho do Confia, talvez depois a gente pode falar um pouco mais, mas eu gosto até do nome do programa, porque confia. Basicamente tem que ter uma relação de confiança. É legal quando a gente vai explicar isso para o pessoal de fora que tem que falar, mas o que é o Confia? É o trust. É o trust. É legal, deve ser legal. Mas eu gosto do nome porque eu acho que deixa claro, até da própria parte da Receita mesmo, quando eu vejo o nome do programa, que tem-se um entendimento um pouco daquilo que a gente falou, que tem que ser criada uma relação de confiança
entre o fisco e o contribuinte. Foi muito o que a gente tocou um pouco no início do podcast. Eu acho que passa muito um ano pelo várias coisas que a gente já falou aqui. Eu acho que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mindset, é uma mudança de como que o contribuinte olha para a Receita Federal e como que a Receita Federal olha para o contribuinte. É lógico que eu acho também que tem empresas que têm estratégias tributárias muito agressivas e aí talvez para essas elas tenham realmente motivo para Tem um pouco mais de preocupação, para né? ter um pouco mais de preocupação, Mas eu acho que é uma via de duas mãos. A gente está pedindo para o fisco tratar a gente de maneira justa, para o fisco confiar na gente. Então, a gente também tem que ter, dentro da nossa governança tributária interna, decisões diárias sobre pagamento de impostos, sobre creditamento de impostos, sobre uma governança tributária que também possibilite o fisco confiar na gente. Basicamente... desculpa. Tita. Não, pode falar. Não, até em linha. Eu queria que você linkasse os teus comentários com... Porque, basicamente, eu estou entendendo que, para o sucesso do APA, a gente precisa ter uma mudança cultural também do contribuinte, né? Sim, claro. E eu acho engraçado que a gente está aqui falando de impostos, mas, para mim, o ponto principal não é de impostos, não é tributário. O ponto principal é psicológico, quase. É muito da relação do fisco com o contribuinte. Então, acho que para o contribuinte também, às vezes vê, e eu sei que no Brasil, e o Daniel tocou isso um pouco no começo, a questão da boa-fé e da má-fé, eu sei que no Brasil tem várias coisas que são cinzas na legislação. Que às vezes a lei fala uma coisa, a Receita Federal fala outra, mas a jurisprudência está decidindo outra. Então, passa muito pelaquela insegurança jurídica que a gente falou. Então, mas a minha opinião pessoal é realmente, a não ser que você seja um contribuinte, que você esteja fazendo coisas que em qualquer uma dessas instâncias que eu te falei, seja legislação, ou entendimento da Receita Federal ou jurisprudência, você esteja claramente errado, você está fazendo algo que é uma inovação total sua, sem muito embasamento em nenhum desses três, eu não vejo muito motivo para temer. Então, por isso que eu acho que passa muito pela governança tributária. Eu acho que, para a Receita Federal, é muito justo, e a maneira como eu leio, a Receita falando, olha, para você confiar em mim, eu também tenho que poder confiar em você. E isso em qualquer relacionamento. Então, eu acho que passa muito por uma governança tributária. Como eu gosto de falar, eu acho que, às vezes, pontos discutíveis, todo negócio, toda empresa operando no Brasil faz. Isso, enfim, até de uma maneira mais ampla no mercado, a gente falou que é Risco Brasil. O que é Risco Brasil? Uma das grandes partes do Risco Brasil é a questão tributária. Por quê? Porque realmente tem entendimentos diferentes, às vezes, e tem uma insegurança jurídica muito grande. O tempo que você leva para ter depois a resposta de algo que você fez, né? A gente tem casos aí que estão no judicial há quantos anos? Exato. Mais de década. Exato. Bem mais, né? Exato. E até pensando na tua experiência, Daniel, com diversos tipos de empresas, né? Você já viu o EPA em diversos setores. Para a gente ter sucesso no EPA aqui no Brasil, a gente sabe que a gente precisa de uma mudança cultural do contribuinte, a gente sabe que tem que ter um investimento estrutural da Receita Federal, bem como você falou, fazendo um paralelo nos Estados Unidos, a gente tem 100 pessoas dedicadas a isso e que já tem experiência com isso. O que você entende como necessário para a gente ter o sucesso aqui também? Eu acho que a capacitação do time da Receita Federal é fundamental e acho que é bacana saber que o time tem sido treinado, né? A gente sabe que inclusive oficiais da própria OCDE têm dado treinamento para o time da Receita Federal. Os profissionais da Receita Federal têm participado até de treinamentos aqui em institutos locais aqui no Brasil. Então, eles estão se preparando para esse processo. Existe uma capacitação, só que a gente precisa ter investimento também nessas estruturas, ou seja, definir bem quem são as equipes que vão atender e que essas equipes elas estejam preparadas.
Um ponto importante, e isso foi até um comentário do próprio da Receita Federal em um dos eventos que a gente teve aqui na UI há algumas semanas, é que ele trouxe sobre a questão ainda do medo do contribuinte. Poxa, eu vou discutir o APA, talvez eu vou discutir com a própria DEMAC, que é a DEMAC que me fiscaliza para outros temas. E ele trouxe um exemplo que eu acho que foi bem interessante. Ele trouxe o caso das soluções de consulta. Ou seja, ele falou assim, a Receita Federal não tem histórico de fiscalização em casos de solução de consulta. E a gente sabe que alguns casos de solução de consulta são casos agressivos. Sim. São casos agressivos. A gente tem histórico, eu posso falar porque os acordos são públicos, né? Alguns casos agressivos. E mesmo assim, com aqueles casos agressivos com respostas boas e outras respostas que não seguiam aquilo que o contribuinte esperava, ainda assim eles não foram fiscalizados. Então, acho que isso é uma boa sinalização da Receita Federal do tipo, olha, vem até mim, você não vai ser penalizado, né? Então, acho que primeiro, né, claro, a gente está falando aqui desde o início, a mudança do relacionamento e da confiança entre as partes, isso é fundamental. A capacitação do time e estruturação da Receita Federal também. E acho que com o tempo a gente vai chegar lá. Eu acho que o momento é bom. E eu acho que o APA é uma questão natural e que a gente vai se tornar algo do nosso dia a dia aqui no futuro. Gente, eu acho incrível ter passado esses tópicos, porque efetivamente a gente vê essa reforma tributária que a gente fala no Brasil, como o Alexandre disse, né? Começou lá em 2023 com transfer pricing, a gente vem discutindo outros temas também, tributação de dividendos, mas a própria reforma tributária dos tributos indiretos, mais que essa base de relacionamento e discussão e portas abertas com a Receita Federal, independente do tópico, ela vem ganhando uma relevância. E eu acho que um dos pontos mais criticados no Brasil é a insegurança jurídica. Sim. E se isso trouxer a segurança jurídica, eu acho que a nossa propaganda para o global vai ser muito melhor, né? Então, eu queria aproveitar esses últimos minutinhos para perguntar, Alexandre, se você tem algo a acrescentar com relação ao relacionamento com a Receita, algum tópico de programas que você acha interessante ou compartilhar mais alguma experiência. Não, eu acho que a gente abordou tudo. Eu acho que, como a gente discutiu bastante, eu acho que o principal ponto aqui, eu até brinquei aqui no final, a gente está falando de impostos, mas o principal ponto é psicológico, é como que a gente cria essa relação de confiança que parte de qualquer relacionamento, seja entre contribuinte e receita, seja entre familiares, ou colegas de trabalho, ou qualquer coisa. Então, acho que esse realmente é o ponto-chave. Como eu falei, eu acho que é um momento de otimismo, sim. Mas com um otimismo realista, no sentido de que tem algumas questões que a gente ainda precisa ver o desenrolar nos próximos anos, dentro desse relacionamento, para a gente realmente poder cravar na pedra que tem uma relação de confiança. Sobre esse último ponto que você falou, Ana, eu acho super interessante, porque eu acho que, no final das contas, é também um pouco da compreensão de como que a gente torna o Brasil um ambiente fértil para fomentação e criação e desenvolvimento de negócios. E que quando a gente faz isso, obviamente, quem ganha somos não só como os brasileiros, mas o país de uma maneira geral. Acho que, como eu disse, é um momento otimista. Queria agradecer vocês. Nós que agradecemos sempre a tua presença, né? Prazer estar aqui, prazer sempre trocar figurinha com vocês dois. Daniel, quase um oráculo do Transfer Price, né, Daniel? Ele é o nosso oráculo do TV. A Ana joga com a perna direita, com a perna esquerda, com a cabeça, tá sabendo tudo também. Então, gente, um prazer e muito obrigado pelo convite. Bacana. Obrigada a você, Alexandre. E você falou algo, deixar essa mensagem positiva, né? O que a gente quer é que o Brasil seja um ponto de negócio. Exato. Então, é maravilhoso a gente estar evoluindo e a gente sabe que um dos grandes impeditivos de negócios aqui é a questão tributária, e a gente resolvendo isso com maior segurança, todos nós ganhamos, né? E, Dani, queria perguntar também para você se você tem algo a acrescentar, se você quer deixar uma mensagem final sobre essa questão dos programas. Eu tenho uma visão muito positiva do que vem acontecendo. Acho que há quanto tempo a gente discute com o Alexandre sobre esses temas?
E bacana que... Desde que nasceu a EPA, mas não no Brasil, né? Bacana que você e a Novo Nordisk, que sempre foram empresas que sempre foram uma empresa, um grupo que buscaram pioneirismo nessas discussões aqui no Brasil. Claro, acho que nada é perfeito, a gente ainda está no começo dessa jornada de mudança, mas a gente tem tido mensagens positivas, né, tanto de contribuintes, tanto do próprio fisco, essa abertura que a gente tem para conversar, para discutir, até um ambiente quase informal, acho isso muito legal, né, você não precisa ter aquela coisa tão engessada entre o fisco e o contribuinte, você consegue discutir de uma forma bem fair, mas que a gente vai precisar de tempo ainda para construir esse modelo sólido, né? Mas eu acho que o mais importante é que o start foi dado. Ótimo. Bem, pessoal, foi muito positivo, aprendi muito com vocês. Alexandre, de novo, obrigada. É sempre bom a gente estar aqui junto. Daniel, ótimos inputs, como sempre. Prazer ser sua sócia e passar essa tarde aqui com você. Obrigado. O prazer foi meu. Queria agradecer mais uma vez os nossos convidados, também a todos que estão nos assistindo e obrigada por estarem aqui conosco em mais um EY Brasil Podcast.